Este é o vídeo complementar do vídeo capa tapete para máquina de costura lá do meu canal do YouTube. Lá tem todo o passo a passo desta peça aqui e neste vídeo eu vou te explicar quais são os modelos que eu já tive de capa para máquina de costura, o que eu pensei, quais são as características que eu queria para esta nova peça. Então, eu já tive dois modelos de capa para máquina de costura. Eu tive este modelo bem velhinho, bem tradicional, que encaixa sobre a máquina de costura. Era a máquina de costura da minha mãe, daquelas antiguinhas. Então, a vantagem deste modelo, na minha opinião, é que como você encaixa a capa por cima da máquina, ela protege muito bem a máquina da poeira e também ela fica bonitinha, porque ela fica estruturada, então ela fica toda certinha em cima da máquina de costura, mesmo que a máquina ela seja meio irregular, tem partes que ela tem dá um suporte para a capa, tem outras partes que não dá tanto suporte assim, mas mesmo assim, esse modelo de capa que a gente coloca assim sobre a máquina, ela fica firminha, ela fica como se fosse uma casinha por cima da máquina. Então, eu acho que ela protege bem e ela é bem bonita. Por outro lado, eu não acho ela muito prática, porque quando eu tirava essa capa de cima da máquina, às vezes, na bagunça do ateliê, eu não tinha onde deixar. Porque como ela é estruturada, eu não queria dobrar. Eu não queria que, por exemplo, aqui no meio ficasse um vinco e eu dobrasse, por exemplo. Então, eu queria algum lugar que eu conseguisse deixar a capa toda em pezinha. E isso não era muito prático. Às vezes, em toda a bancada, principalmente agora, gravando para o YouTube, eu preciso sempre de áreas livres, a mesa tem que estar livre, a parte da bancada da máquina também tem que estar livre. Então, eu não achava prático ter esse tipo de modelo. Aí eu desenvolvi, então, um outro modelo, porque eu não queria que eu precisasse tirar a capa quando eu estivesse usando a máquina. Eu queria que já ficasse ali como se fosse um tapete, e esse tapete eu ia envolver a máquina quando eu não estivesse usando. Então, dessa forma, é super prático, porque não ocupa lugar no ateliê, nem quando eu não tô usando, nem quando eu tô usando a máquina de costura. Então, era simplesmente assim, ó, um tapete nos mesmos moldes quase desse modelo aqui. Tem a argolinha aqui para prender e os lacinhos. Ele é só um retângulo grande que eu deixava por baixo da máquina de costura e quando eu estivesse usando, ele ficava caído sobre a mesa da máquina e quando eu não estivesse usando, eu dava a volta por cima da máquina, dava o lacinho e estava protegido. A desvantagem deste modelo é que ele não é tão bonitinho quanto esse modelo que a gente encaixa sobre a máquina e também nas laterais acabava ficando aberto. Então, quando eu ficava um tempo sem usar a máquina de costura, ali eu acho que acabava entrando poeira na máquina e isso ninguém quer. Então, para este modelo que eu fiz para o canal, eu quis juntar a praticidade de um modelo que é um tapete e que a gente pode deixar esse tapete quando estiver usando a máquina de costura. A gente não precisa tirar a capa e deixar em algum outro lugar e correr o risco de amassar e correr o risco de atrapalhar no dia a dia do ateliê. E quando eu não estou usando a máquina, eu simplesmente levanto esse tapete e cubro a máquina. A vantagem deste modelo é que eu fiz as laterais da capa. Então, com essas laterais, eu consigo proteger melhor a capa, não é ainda uma capa fechada, mas eu consigo proteger bem mais a lateral da máquina. E se eu quiser, na hora que eu estiver usando a máquina, eu tiro essas laterais, coloco debaixo do tapete da máquina e não vai me atrapalhar. Então, eu acho esse modelo super prático para o uso e para proteção. Não é o modelo mais bonito? Não é o modelo mais bonito, mas eu acho o modelo mais prático.
E se você quiser incrementar este modelo, você pode colocar bolsos nas laterais, na parte da frente. Dá também para acoplar um bolsão frontal e colocar mosquetões para você pregar nas argolas. Então, você pode tirar esses bolsões ou deixar esses bolsões. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com a máquina, nada pegando na minha perna ou me atrapalhando na frente. Eu sou super desastrada, então eu fico sempre com medo de enroscar em algum lugar e puxar e a máquina de repente cair da mesa. Então, eu não gosto. Eu gosto da capa clean, sem bolso, sem nada. Mas se você gosta dessas características, você pode adaptar e colocar nesse modelo.